Capítulo 1. Queres ser curado? Cura interior pela palavra de Deus. Livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Depois, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos, multidões de doentes e inválidos. Cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: "Você gostaria de ser curado?" "Eu não posso, Senhor", respondeu o paralítico, "porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. E aquele dia era sábado. Na busca de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, certamente nos surpreenderemos com a sua bondade, seu cuidado e com aquilo que Ele tem preparado para nós. Abre aspas. "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Fecha aspas. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Podemos nos espantar também ao descobrir que esses planos divinos, esses projetos celestiais, correm o risco de nunca sair do papel, de jamais tornar-se realidade. Isso acontecerá se a nossa vontade estiver em oposição à de Deus. É comum o homem experimentar dor e sofrimento por ignorar a vontade do Senhor ou simplesmente rebelar-se contra ela. Assim, é comum também que exista um grande contraste entre a vida que levamos e aquela que Deus gostaria que levássemos. Nossa vontade conta, e conta muito, para que alcancemos uma existência realizada, útil, equilibrada e feliz. Diante da presente situação do ser humano e dos propósitos de Deus para ele, a pergunta feita por Jesus ao paralítico de Betesda, "Queres ser curado?", permanece atual, relevante e desafiadora. Através dela, o Senhor chama a atenção não somente para a necessidade da cura interior, mas também para o papel fundamental que a vontade humana desempenha na obtenção da mesma. Nos pavilhões de Betesda. O texto bíblico fala sobre um homem que jazia doente havia 38 anos. Ele era levado diariamente aos pavilhões de Betesda, onde aguardava uma oportunidade de ser curado. Betesda, que significa Casa de Misericórdia, era um dos lugares mais importantes e frequentados de Jerusalém. Seus tanques, muito antigos, eram tradicionalmente usados pelos peregrinos em rituais de purificação. Ao seu redor, Herodes, o Grande, construíra 5 varandas com capacidade para acomodar um grande número de pessoas. A respeito daquele conjunto arquitetônico formado por tanques e pórticos, os judeus contavam muitas histórias. Uma lenda divulgada pelos essênios dizia que havia valiosos tesouros escondidos sobre a piscina de Betesda. Acreditava-se também que a descida ocasional de um anjo àquelas águas conferia-lhes um poder miraculoso, livrando de qualquer doença aquele que imediatamente se jogasse nelas. Tanta fama e tradição, porém, não faziam de Betesda um lugar bom de se visitar. Atraídos pela possibilidade de cura, centenas de mendigos e doentes iam até lá e ficavam estendidos pelo chão. Esmolavam e aguardavam o mover das águas, à espera de um milagre que lhes devolvesse a saúde e a alegria. Entretanto, como apenas uma pessoa podia ser curada de cada vez, ir até lá se revelava, para a grande maioria, uma enorme decepção. No fim do dia, os cegos voltavam para casa tateando e os coxos acomodavam-se sobre o chão duro para dormir. Todos os sonhos e esperanças tinham de ser adiados para outra ocasião.
Curas milagrosas eram presenciadas de vez em quando, mas doença e sofrimento todos os dias. Assim como o paralítico de Jerusalém, milhares de pessoas têm feito da vida uma verdadeira peregrinação em busca da cura de seus sofrimentos. Já foram a diversos lugares, experimentaram muitos recursos e fizeram de tudo na esperança de ser feliz. Passaram por consultórios de psiquiatras e terreiros de umbanda. Recorreram às drogas e aos remédios controlados. Buscaram conselhos, leram livros, escutaram palestras, realizaram sacrifícios e fizeram promessas, mas continuam a sentir-se vazias e infelizes. A igreja, como verdadeira, entre aspas, casa de misericórdia espiritual, também tem, como Betesda, atraído uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos. Entretanto, da mesma maneira que o paralítico havia muito tempo ia a Betesda e continuava doente, muitos vão aos cultos domingo após domingo e ainda estão interiormente enfermos. Eles até presenciam algumas curas, veem irmãos serem sarados e transformados pelo poder de Deus, mas eles próprios permanecem sem gozar de saúde psicológica, emocional e espiritual. É a pessoas como essas que Jesus se dirigiu hoje, como fez com o paralítico de Jerusalém. O Senhor possui uma capacidade extraordinária de perceber aqueles que estão com problemas, que necessitam do seu auxílio e do seu amor. Ao ver aquele homem deitado no chão, logo soube, abre aspas, que estava assim há muito tempo. Fecha aspas, versículo 6. Ninguém precisou dizer-lhe nada. Ele não teve de fazer nenhuma sindicância, simplesmente soube. Ele sempre sabe, e diante da constatação da necessidade e do sofrimento humanos, Jesus faz uma pergunta surpreendente e ao mesmo tempo desconcertante. Abre aspas, queres ser curado? Fecha aspas, culpando os outros. Abre aspas, é claro que quero. Que pergunta idiota! Fecha aspas. Esse pode ter sido o pensamento que, como um raio, passou pela cabeça daquele mendigo. Que espécie de pergunta era aquela? Com que intenção aquele rabino da Galileia a fizera? Estava querendo ser engraçado, cruel ou apenas tolo? Por que outro motivo uma pessoa ficaria no meio da multidão de Betesda, se não pelo desejo de ser curada? Perguntar a um doente se ele quer ser curado é como perguntar a uma criança se ela quer sorvete. A vontade de ser curado, no entanto, não era tão evidente quanto poderíamos, a princípio, imaginar. Tanto isso é verdade que o paralítico não respondeu à pergunta de Cristo com um rápido e veemente, entre aspas, sim, mas passou a desenrolar uma fileira de lamentações, abre aspas, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Fecha aspas, versículo 7. Quando Jesus perguntou a outro enfermo, o cego de Jericó, o que ele queria, aparentemente óbvio também, este lhe respondeu prontamente, abre aspas, Senhor, que eu torne a ver. Fecha aspas, Lucas, capítulo 18, versículo 41. Mas a reação do paralítico foi diferente. Diante da possibilidade da cura, ele falou dos obstáculos intransponíveis com que se deparava. Da resposta daquele homem ao Senhor, podemos concluir que ele era muito infeliz e culpava os outros por isso. Na verdade, ele era o único responsável por sua doença e sofrimento. Numa conversa posterior com ele, Jesus revelou isso. Abre aspas. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Fecha aspas, versículo 14. A enfermidade que o paralisara durante 38 anos fora resultado de faltas que ele cometera. Isso não quer dizer que toda doença seja consequência do pecado, mas naquele caso específico, era. No entanto, longe de enxergar em si mesmo a causa dos seus problemas, o paralítico lançava a responsabilidade sobre as pessoas ao seu redor. Os culpados eram os amigos que o abandonaram. Abre aspas, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Fecha aspas. E os outros doentes que o antecediam na piscina. Abre aspas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Fecha aspas.
Aquele paralítico não enxergava os demais enfermos como companheiros do mesmo infortúnio, mas como concorrentes da mesma bênção. Não tinha nenhuma simpatia para com eles. Quando pôde andar, não voltou para ajudar nenhum deles a descer as águas, como antes gostaria que alguém lhe fizesse. Você já reparou que, frequentemente, as pessoas mais problemáticas são as menos tolerantes para com os problemas dos outros? Os que mais erram são os que mais criticam o erro alheio, e os que mais precisam de misericórdia e perdão são os que parecem menos dispostos a concedê-los. Isso acontece porque pensam, erradamente, que os outros são os responsáveis pelo seu sofrimento. Conheci um senhor que aderiu ao plano de incentivo a demissões da empresa em que trabalhava. Ele julgava estar fazendo um ótimo negócio. Entretanto, usou mal o dinheiro da rescisão e logo se viu numa situação difícil. Sem emprego, sem salário e sem dinheiro. Ficou então muito amargurado. Passou a queixar-se do país, do governo, da firma de onde saíra e até dos irmãos da igreja. Esses, segundo ele, deviam tê-lo aconselhado a não se demitir. Na verdade, ele era o único responsável pela situação em que se encontrava. Contudo, não podia ou não queria enxergar isso. É interessante observar como as pessoas que buscam aconselhamento normalmente chegam falando e reclamando de outros. A família não as compreende, a igreja não as ama, o mundo não se importa com elas. Só depois de muita conversa expõe suas próprias falhas e necessidades. É como dizia o filósofo Sartre, abre aspas, o inferno são os outros, fecha aspas. Muitas vezes nos colocamos na posição de vítimas indefesas dos homens e das circunstâncias. E o mais triste é que acreditamos mesmo nisso. Sentimos-nos prejudicados, ofendidos, injustiçados. A verdade é que, pensando assim, tornamo-nos cada vez mais amargos, mais impotentes e menos capazes de experimentar uma mudança significativa em nossa vida. O paralítico de Betesda considerava-se uma vítima inocente da maldade e do descaso da humanidade. Isso o poupava de lutar com sua consciência, mas também o privava de qualquer possibilidade de vitória. Apegando-se à doença. Há uma segunda conclusão a qual podemos chegar a partir da resposta dada por aquele homem a Jesus. Ele não estava inteiramente disposto a abrir mão da sua enfermidade. Acostumara-se com ela e, embora fosse dolorosa, aprendera a explorá-la, como tantos já haviam feito antes dele e continuam a fazer hoje. No Antigo Oriente, mendigar podia ser um bom negócio, principalmente em Jerusalém. Pelos costumes da época, todos os judeus deveriam ir à Cidade Santa ao menos uma vez por ano. Entregavam o dízimo dos seus rendimentos no templo e gastavam o segundo dízimo em compras e em esmolas para os pobres. Assim, os pedintes eram razoavelmente bem-sucedidos. Podiam até mesmo ter mais dinheiro no banco do que muitos trabalhadores locais. E mendigar era a única coisa que aquele homem, enfermo por tantos anos, sabia fazer. É fato que a sua vida não era lá grande coisa, mas essa prática garantia-lhe o sustento da casa e uma rotina mais ou menos previsível. Mas agora, curado, ele não poderia mais depender da caridade alheia para sobreviver. Teria de trabalhar. Ele não sabia fazer nada. Por isso, o paralítico, no fundo, não ficou muito grato pelo bem que Jesus lhe fizera. Chegou inclusive a denunciar o mestre aos fariseus. Abre aspas, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Fecha aspas, versículos 15 e 16. Isso pode parecer estranho, mas por mais dolorosa que seja uma enfermidade, muitas vezes conseguimos extrair algum proveito dela. Quando isso acontece, não nos sentimos plenamente dispostos a abrir mão dela, não de todo o coração. Queremos ser curados, mas ao mesmo tempo não queremos. Uma amiga minha adorava ficar doente. Ela era muito carente. Quando adoecia, podia ter algumas das coisas que mais gostava na vida. A mãe ao seu lado, o pai fazendo-lhe carinho, a comida trazida à cama.
ela tornava-se o centro das atenções e ficava livre de qualquer responsabilidade ou obrigação. Abre aspas. O de que eu mais gosto na vida é ficar doente, fecha aspas, disse-me. Era muito natural, pois, que essa moça estivesse enferma frequentemente e demorasse a melhorar, apesar de todos os cuidados e tratamentos. Ela se apegava à doença, relutava em deixá-la ir. Precisava dela, ou pelo menos achava que sim. Entre aspas, queres ser curado? É uma pergunta desconcertante e, ao mesmo tempo, fundamental. Ela aponta para o papel decisivo da vontade humana no processo da cura. Sua enfermidade lhe dá a oportunidade de culpar Deus e o mundo por seus infortúnios? Sua doença lhe traz alguns benefícios dos quais você tem dificuldade de abrir mão? A pergunta de Jesus merece um exame de consciência. Mesmo que, à primeira vista, ela pareça tola e até ofensiva, dirige-se ao mais profundo da nossa alma, ao mais íntimo do nosso ser. Portanto, resista à tentação de respondê-la rápida e superficialmente dizendo: claro que quero. Que espécie de pergunta é essa? Avalie-se primeiro. Quer mesmo? De todo o coração? Com tudo o que isso representa? A cura interior e a luta interior. Muitos de nós, para sermos sarados, temos de enfrentar uma verdadeira batalha interior. É que ser curado implica abrir mão de todas as vantagens que a doença nos traz. E tem gente que simplesmente não sabe viver sem a sua enfermidade. Há indivíduos que fazem da doença a única maneira de se relacionar com o corpo. São chamados hipocondríacos. Não conhecem bem o próprio organismo, têm muito medo dele, não se permitem encontrar nele uma fonte de prazer e satisfação. Então, não aceitam nem buscam um toque, um carinho, um beijo, um abraço. O único cuidado que se permitem é o de remédios e das ataduras. A única sensação que aceitam experimentar é a de dor e mal-estar. E há aqueles que fazem da doença a única maneira de se relacionar com outros. Conquistam a atenção e a compaixão dos que os cercam, fazendo uma repetida e minuciosa descrição dos seus padecimentos. A doença torna-se, então, um veículo de comunicação, uma porta aberta para fazer contatos. Graças à enfermidade, podem conversar com o médico, receber a visita dos filhos ou obter o favor dos pais. O problema é que, via de regra, isso não funciona por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas se cansam de tanta lamentação e se afastam, deixando o doente murmurando. Abre aspas. Ninguém se importa comigo, fecha aspas. Há também os que fazem da doença a única maneira de se relacionar com Deus. Seus tremores e palpitações são todo o conteúdo de suas orações. Suas mágoas e ressentimentos precisam ser diariamente citados diante do Senhor. Têm a impressão de que só conseguirão a atenção do Criador se fizerem com que ele sinta pena de alguém que, afinal de contas, está sofrendo tanto. Ser curado implica assumir toda a responsabilidade pela sua própria vida. E, naturalmente, isso não é fácil. Se você quer culpar seus pais, seus vizinhos, Deus e o mundo pelos seus sofrimentos, então nunca será curado, pois precisa de sua mágoa para viver. Se você quer conquistar a piedade das pessoas com a sua inferioridade e o seu sofrimento, então jamais receberá a cura, pois precisa da sua autoestima em baixa para viver. Se você não quer assumir compromissos, nem correr o risco de lançar-se em um empreendimento e fracassar, tampouco será curado, pois necessita do seu medo para viver. Entre você e a enfermidade estabeleceu-se uma relação de dependência que sabota todas as suas tentativas de mudança. E embora você experimente momentâneos estados de libertação, logo o medo, o complexo de inferioridade, a mágoa e males semelhantes voltam a agarrar-se como visgo ao seu estado de espírito. Por isso, quando o homem é confrontado com a pergunta de Jesus, entre aspas, queres ser curado? Vê travar-se em seu interior uma verdadeira batalha. Mergulha num conflito entre o desejo de ser saudável e livre e o de apegar-se à doença e às vantagens que aprendeu a extrair dela. Essa luta do homem consigo mesmo pode ser muito intensa. Ela divide e atormenta o coração.
Agostinho de Hipona disse, abre aspas, quando pensava em me consagrar por inteiro ao teu serviço, Deus meu, era eu quem queria fazê-lo e eu quem não queria fazê-lo. Era eu mesmo, e como não o queria de todo, nem de todo não queria, lutava comigo mesmo e me rasgava em pedaços. Fecha aspas. Jesus pede-nos algo difícil, radical. Apela para a nossa vontade de crescer, ter saúde e libertação. Quando essa vontade existe, o coração torna-se um terreno fértil, no qual pode ser lançada a palavra de cura. Quando ela existe, segue-se uma ação decisiva e confiante, uma disposição fundamental de colocar em prática os princípios revelados pela palavra de Deus. Sem ela, sem essa disposição, sem essa ação, porém ninguém pode experimentar cura interior. Existirá, quando muito, uma massagem espiritual, proporcionada por uma mensagem bonita, algumas expressões de fé e a libertação momentânea de algumas emoções. Contudo, passado o transe, tudo continuará como antes. Deus tem uma palavra de cura para o seu coração, para o meu, para o de todos nós. Ela tem o poder de nos consolar, de minorar nossas dores nos momentos difíceis da vida. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Diz o salmista, Salmo 119, versículo 50. Ela tem também a capacidade de cicatrizar feridas há muito abertas e de mudar a forma de encararmos a vida, o mundo e nós mesmos, tornando-nos mais saudáveis. Mas como a boa semente depende de um solo adequado para germinar e dar o seu fruto, a palavra de Deus precisa encontrar um coração com vontade e fé para liberar todo o seu potencial de cura e renovação. Caso contrário, é possível alguém ouvi-la e não tirar proveito algum, seja para a cura ou para a salvação, como observa o autor de Hebreus, abre aspas, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Fecha aspas, Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Certo missionário pregava o evangelho aos detentos de um presídio. Ele viu, no fundo de uma das celas, um homem sentado, isolado, sozinho, com as vestes rasgadas e cara de poucos amigos. Aquele pregador já havia sido informado de que aquele preso era considerado dos mais perigosos. Mesmo assim, aproximou-se dele, sentou-se ao seu lado e lhe perguntou: "Você sabe que Jesus o ama?" Lágrimas começaram a rolar por aquele rosto marcado pelo ódio, pela violência e pelo pecado. Ele inclinou a cabeça e as lágrimas caíram sobre o chão sujo da cela. Passado algum tempo, com a voz ainda embargada, ele respondeu: "Não, Senhor. Para dizer a verdade, até este momento eu nunca soube que alguém me amasse." Aquelas simples palavras produziram uma mudança profunda e maravilhosa no coração do criminoso. Ele se converteu, mudou de atitude e de comportamento, regenerou-se. Hoje é um crente fiel, um chefe de família responsável, perfeitamente integrado à sociedade. Mas quantas pessoas já não ouviram as mesmas palavras? Jesus te ama, sem que isso tivesse balançado, ainda que de leve, o seu coração? Abre aspas. Queres ser curado? Fecha aspas. Perguntou Jesus ao paralítico de Betesda. Essa é uma indagação que produz esperança e que apela para a vontade humana no seu grau mais elevado. É também uma pergunta que aponta para a soberania e a autoridade de Cristo. Só quem tem o poder de curar pode ousar fazer essa pergunta. Queres ser curado? Indaga-nos hoje o Mestre, despertando nossas mais profundas esperanças e apelando coerentemente para a nossa mais resoluta vontade e para a inteireza do nosso coração. Existe harmonia entre a vontade do Senhor e a nossa? A saúde da alma é um ideal de Deus para todos os seus filhos. A cura interior é uma herança que Ele conquistou para nós na cruz. Todavia, para que ela se torne uma realidade em nossa vida, para que tenhamos um encontro com Cristo e saiamos dele transformados, curados, libertos, abençoados, a nossa vontade conta muito.
Abre aspas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fecha aspas, diz o Senhor em Jeremias, capítulo 29, versículo 13.